Olá, tudo bem? Eu sou o professor Gilberto e agora a gente vai estudar um assunto incrível, maravilhoso do universo da química, que é cinética química. Pois bem, essa palavra cinética, ela reporta a gente ao conceito de movimento, ao conceito de energia cinética. E quando a gente aplica isso no universo da química, a gente está falando de nada mais, nada menos que velocidade das reações químicas. Nossa, professor, mas isso parece uma coisa tão teórica, tão abstrata, né? Qual que é a importância disso na minha vida? Gente, total importância. Então veja, por exemplo, no estudo dos medicamentos, né, para ver se um medicamento vai ser eficaz para a nossa saúde ou não, eu preciso avaliar qual vai ser a velocidade química das reações que esse medicamento vai provocar no meu metabolismo e verificar se essa velocidade é adequada em relação ao tempo de resposta que eu preciso para fazer esse tratamento dar certo. Então, o estudo da farmacocinética, da farmacodinâmica, envolve os conceitos de cinética química, porque a velocidade de ação de um medicamento no metabolismo vai ser crucial para ele ser um bom medicamento ou não, para eu aprovar esse medicamento ou não. Quer ver mais um exemplo? Então, em relação ao armazenamento de comida, a gente sabe que a comida fora da geladeira, ela estraga mais rápido. Então, as reações de decomposição dos alimentos acontecem de forma mais rápida na temperatura ambiente. Agora, por que a gente conserva uma grande parte de alimentos dentro da geladeira? Porque justamente dentro da geladeira está mais frio e a redução da temperatura faz também, provoca uma redução na velocidade das reações de decomposição dos alimentos. Então, esses são exemplos práticos, né, do dia a dia, da nossa vida cotidiana, que dizem que nós, né, que justificam o fato de nós, seres humanos, manipularmos as substâncias para acelerar ou reduzir reações, a velocidade das reações químicas de acordo com o nosso interesse. Quer ver mais um exemplo? Então, cozimento na pressão. Quando a gente quer cozinhar feijão, como ele é um grão meio duro, demora um pouco para cozinhar, o que a gente faz? Coloca ele na panela de pressão. A pressão do sistema faz com que aumente a velocidade da reação de cozimento. E aí o processo se acelera, você tem um feijão cozido por menos tempo. Bom, uma outra coisa que está relacionada à cinética é o seguinte: então você está lá na hora do filme, lindo, maravilhoso, você quer estralar uma pipoquinha e vai perceber que uns grãos estralam mais rápidos que outros, né? Então você coloca lá na frigideira o óleo, a pipoca e o milho de pipoca e uns vão estralar mais rápido. Outra coisa importante é que sobram grãos sem estralar, né? Então alguns grãos não viram pipoca. Por que será que isso acontece? Né? Isso é um bom indicativo dos processos de cinética. Então, ao estudar cinética, a gente vai estudar, primeiro, por que alguns grãos vão mais rápido que outros, e segundo, por que alguns grãos não passam por reação química e não viram pipoca, sobrando aquele milhozinho duro no final do potinho, quando você acaba de comer a sua pipoca gostosa. Bom, quando a gente fala de reação química, um exemplo genérico de reação, né, a substância A2 reagindo com B2, formando a substância AB. Então, antes dessa seta, nós temos os reagentes, A e B são reagentes, e depois da seta eles formam produtos, que são novas substâncias químicas com propriedades físico-químicas diferentes dos reagentes. Bom, a gente representa isso genericamente, né, também aqui com esse modelo de bolinhas, o A reagindo com B, formando esse produto AB. Pois bem, mas para a cinética é importante que a gente avalie o mecanismo de reação. Então, o que é o mecanismo de reação? O mecanismo de reação é você olhar não para o começo e o fim da reação somente, mas também para as etapas intermediárias. Então, é tentar descrever como é que a reação se processa para que a gente possa entender quais mecanismos da reação interferem na velocidade da reação. E aí nós podemos, dessa forma, manipular
as condicionantes que afetam a velocidade da reação para que essa velocidade seja mais rápida ou mais lenta, de acordo com o nosso interesse. Então, se eu quero conservar os alimentos, eu quero que as reações de decomposição sejam mais lentas. Se eu quero cozinhar um alimento mais rápido, eu quero que as reações de cozimento sejam mais rápidas. Então, nós estudamos mecanismos de reação para manipular as substâncias e os contextos para alterar as velocidades de reações. Então, veja, no mecanismo de reação, eu tenho os reagentes A e B. Então, o que acontece? Para que haja reação, é necessário que o reagente a ligação química entre os dois átomos, ela passe por um processo intermediário onde elas se enfraquecem. Então, eu vou representar essa ligação química enfraquecida por um pontilhado, tá? Então, essa linha pontilhada representa ligações enfraquecidas do A com A. Ao mesmo tempo que o A está com as ligações enfraquecidas, o B também. Então, as ligações entre os átomos dos reagentes estão se quebrando. Ao mesmo tempo, as novas ligações, né, entre os átomos dos produtos estão se formando. Então, você tem a quebra das ligações, ao mesmo tempo, um processamento de formação de novas ligações. Isso é um processo intermediário, né? Depois desse processo intermediário, nós temos então a formação do produto final, aonde as ligações dos reagentes foram quebradas e as novas ligações dos produtos foram formadas. Então, quando a gente estuda mecanismo de reação, eu tenho reagente e produto, e no meio disso eu tenho um estado intermediário, e eu preciso descrever o mecanismo desse estado intermediário. Então, esse estado intermediário é chamado então de complexo ativado. O que é o complexo ativado? É a configuração intermediária da reação química, onde os compostos estão com ligações químicas sendo enfraquecidas e novas ligações sendo estabelecidas. Então, ao mesmo tempo que você tem um enfraquecimento de ligações antigas nos reagentes, você tem a formação de novas ligações, né? E isso é chamado de complexo ativado, porque você está num estado intermediário entre reagentes e produtos. Então, o complexo ativado é o estado intermediário de uma reação química. E a energia necessária para que os reagentes comecem a quebrar as suas ligações antigas e a formar novas ligações, essa energia é chamada de energia de ativação. Ou seja, para os reagentes virarem produtos, é necessário, é fundamental que exista uma energia inicial, chamada de energia de ativação, aonde esses reagentes serão ativados, vai formar o complexo ativado. E o complexo ativado é esse estado intermediário em que ligações antigas estão sendo desfeitas, ao mesmo tempo em que ligações novas estão sendo feitas, produzidas. Tá? Então, para chegar no complexo ativado, é necessário absorver uma energia inicial, que é chamada de energia de ativação. Então, a gente vai mostrar aqui um gráfico de cinética, onde nós temos energia e caminho da reação. Então, no eixo Y, nós temos energia e caminho da reação. Então, a energia, aqui a gente está se referindo à entalpia, né? A energia interna dos átomos, a energia interna dos compostos participantes da reação. A gente mede ela no Sistema Internacional em joules. E nós temos, então, os reagentes, nesse exemplo, num patamar de entalpia baixo. Para formar os produtos, então, os reagentes precisam absorver energia e formar o complexo ativado. Vejam que interessante, os produtos têm mais energia que os reagentes, têm mais entalpia. Portanto, aqui se trata de uma reação endotérmica, onde você tem uma absorção global de calor, né, pelos produtos. Então, os produtos têm mais entalpias que os reagentes, ou seja, para os reagentes virarem produtos é necessário que eles absorvam calor, que eles absorvam calor do ambiente. E aí, para isso, né, ao absorver esse calor, eles precisam ter energia suficiente para formar o complexo ativado. Então, esta energia, né,
onde você sai do padrão de entalpia dos reagentes até chegar ao complexo ativado, este montante de energia é chamada de energia de ativação. E sem ela, nenhuma reação química acontece. E a diferença de energia dos produtos pelos reagentes é o valor de ΔH. Perceba, nesse caso, que a energia de ativação ela é maior que o valor do ΔH. Ou seja, a diferença, a variação de entalpia de uma reação química. Então, a energia de ativação, EA, é igual à energia dos átomos, das substâncias no complexo ativado, é a entalpia no complexo ativado, menos a entalpia dos reagentes. Então, este valor, daqui da pontinha até a base, é chamada de energia de ativação. Já a variação de entalpia, que a gente estudou em termoquímica, é a diferença da energia, da entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes. Então, lembra que entalpia a gente chama de H, tá? H é entalpia. E delta, esse triângulo, é a letra D maiúsculo em grego. E ela representa a variação, ou seja, o valor final menos o inicial. Como na reação o final é produto e o inicial é reagente, ΔH é a variação de entalpia, ou seja, de energia interna de produtos menos os reagentes. Então, este valorzinho aqui é chamado de ΔH. E este valorzão aqui do complexo ativado, a energia do complexo ativado menos a energia dos reagentes, é chamado de energia de ativação. Bom, então a energia de ativação, ela é a energia inicial necessária para que toda a reação aconteça. E ela é necessária para a formação do complexo ativado. Então, esse cara da moto aí, se ele não tiver um arranque inicial, ele não consegue subir esse morro, né? Então, ele precisa ter uma força, uma disposição, um impulso inicial para ele vencer essa barreira. Então, esse impulso inicial é chamado de energia de ativação e sem ele, nenhuma reação química acontece. Bom, aonde a gente percebe a existência da energia de ativação? Olha, interessante. Ao riscar um fósforo, então o fósforo ele tem substâncias que entram em reação química com o oxigênio da atmosfera, só que sem riscar o fósforo, você não tem fogo. E aí, quando você risca, você, através do atrito, oferece uma energia de ativação suficiente para que os componentes da cabeça do fósforo entrem em combustão com o oxigênio do ar. Então, assim, a mesma coisa é uma folha de papel, né? Se você tiver com uma folha de papel na sua mão, você vê que ela não pega fogo, né? Do nada. Mas, se você vier com calor externo, se você riscar um fósforo e levar até, né, essa folha, então essa folha passa a entrar em combustão com o oxigênio do ar. Então, esta combustão precisou de uma energia inicial, um pontapé inicial. Esse pontapé inicial é chamado de energia de ativação. Então, riscar o fósforo é oferecer uma energia de ativação necessária para que o fósforo entre em combustão. Assim como, se você quiser fazer fogo com atrito, né? Então, se você pegar dois gravetinhos e ficar fazendo atrito entre eles, esse atrito é a energia inicial necessária para começar uma reação química de combustão dos palitinhos, tá? Então, a gente percebe a existência da energia de ativação nesses processos. Bom, e qual a relação, então, professor, da energia de ativação com a velocidade da reação? Veja, você tem que entender a velocidade, a energia de ativação como uma dificuldade para se fazer uma reação. Como assim? Veja, a energia de ativação é a energia que você deve oferecer aos reagentes para eles atingirem o estado intermediário, que é o complexo ativado. Então, quanto maior for esse valor da energia de ativação, você tem mais trabalho para oferecer essa energia, né? O sistema precisa oferecer essa quantidade de energia para a reação acontecer. Então, se o valor de energia de ativação é muito grande, você tem, né, um esforço maior do sistema, do ambiente, para oferecer aquela energia. Você vai precisar de uma quantidade maior de energia para iniciar o processo da reação química. Então, se a energia, olha só, né? Então você tem os reagentes, a energia de ativação precisa ser absorvida para os reagentes virarem complexo ativado e formar produtos. Então a energia de ativação, ao mesmo tempo que ela é a energia necessária para que a reação comece, para que ela aconteça, ela também pode ser entendida como uma dificuldade para essa reação acontecer, porque quanto maior a energia de ativação, maior a dificuldade para que ela aconteça. E aqui em cima, então, a gente tem o complexo ativado. Agora,
Comparativamente, uma reação que tem uma energia de ativação menor, você tem uma facilidade, né, de oferecer essa energia de ativação para aqueles reagentes, e aí você forma esses produtos com uma facilidade maior, uma velocidade maior. Então, aonde a energia de ativação é maior, a dificuldade para fazer o complexo ativado é maior e a velocidade da reação é menor. A reação é mais lenta com energia de ativação grande. E no caso de energias de ativação pequenas, é mais fácil os reagentes absorverem, ganharem energia para formar o complexo ativado e a reação se torna mais rápida, né? Então a reação é mais rápida com energia de ativação menores. Então, quanto menor a energia de ativação, maior é a velocidade da reação. E quanto maior é a energia de ativação, menor é a velocidade. Bom, então olha só que interessante. Aqui eu tenho um típico gráfico de cinética. Nos gráficos de termoquímica, a gente tinha energia na forma de entalpia e caminho da reação. Porém, a gente não tinha essa indicação do estado ativado. Esses gráficos de termoquímica estavam errados? Não, porque quando a gente fala de termoquímica, me interessa saber a variação de entalpia. E a variação de entalpia, ela não leva em consideração os estados intermediários dos complexos ativados. Ela só leva em consideração a entalpia final dos produtos e inicial dos reagentes. Então, quando você faz um estudo de termoquímica, você só vê final e inicial. Quando você faz um estudo de cinética química, de mecanismos de reação, você precisa apontar a energia de ativação necessária para formar o complexo ativado. Então, olha só que interessante. Essa é uma reação de liberação de energia. Como que eu sei disso? Os produtos têm entalpia menor que os reagentes. Então, a diferença de entalpia representa um calor que foi liberado daquele sistema para o ambiente. Então, os reagentes formam produtos e liberam calor para o ambiente. Porém, lembra disso? Toda reação para acontecer precisa de um pontapé inicial, precisa de uma energia de ativação inicial. Então, mesmo que a reação no final seja do tipo exotérmico, ou seja, libera calor para o ambiente, no início da reação ela precisa absorver calor para formar o estado ativado. Então, veja, toda reação química tem uma fase inicial absortiva de energia para que ela atinja o complexo ativado. A reação do tipo exotérmica, ela absorve energia no começo e libera mais energia no final. Então, o saldo final de calor é a liberação de calor, tá? Mas lembre-se que no começo ela sempre absorve calor. Já uma reação do tipo endotérmica, o saldo de calor é positivo, ou seja, os reagentes absorvem calor, bastante por sinal, para formar o complexo ativado, e do complexo ativado existe uma pequena liberação de energia formando os produtos. Veja que os produtos têm menor energia do que o estado ativado. O estado ativado, tanto na exotérmica quanto na endotérmica, é o momento da reação de maior energia, né? Então, por isso que para formar o estado ativado é sempre necessário um momento de absorção de calor, tá? Bom, então, só para a gente lembrar, os processos exotérmicos são aqueles que liberam calor. Por exemplo, uma vela acesa, ela está o pavio da vela entrando em combustão com oxigênio, liberando calor para o ambiente. Então, isso é típico de uma reação exotérmica, onde os produtos têm menos entalpia do que os reagentes, o saldo de calor é negativo. E os processos endotérmicos são aqueles que precisam absorver calor. Então, os reagentes absorvem calor e formam os produtos. Por exemplo, cozinhar os alimentos. Para você fritar um ovo, você precisa que o ovo absorva calor que está sendo liberado pelo fogo na panela. Então, olha que interessante. Esse é um gráfico típico de termoquímica, onde você você não tem indicação de estados intermediários. Você tem um reagente A virando o produto B, né? Essa é uma reação do tipo exotérmica, onde o B tem menos entalpia que o A, o saldo de calor é negativo e existe uma liberação de calor.
O ΔH é negativo, indicando reação do tipo exotérmica. Quando eu traduzo isso para cinética, então eu tenho meu reagente A com bastante entalpia, mas ele precisa absorver calor, ele precisa absorver energia para formar o meu complexo ativado. Vejam, os dois gráficos se tratam da mesma reação, do mesmo processo. Porém, quando eu falo de cinética química, eu preciso mostrar a energia de ativação e a formação do complexo ativado, porque isso é mecanismo de reação. Quando eu falo de termoquímica, eu não preciso desses detalhes, basta mostrar o estado final dos produtos e o estado inicial dos reagentes, tá? Em ambos os gráficos eu consigo ver o ΔH, mas somente nos gráficos de cinética eu consigo ver a energia de ativação e o estado intermediário. Então veja, nenhum gráfico está mais certo ou mais errado que o outro. Esses gráficos são diferentes, representando o mesmo tipo de processo, porque o meu interesse de leitura desses gráficos é diferente. Então, um eu falo de termoquímica e no outro eu falo de cinética. Agora nós temos um outro processo. O reagente A tem menos entalpia que o B, então para formar o B ele precisa absorver calor. O saldo de calor de entalpia é positivo, ΔH maior que zero. Esses são os processos que absorvem calor ou endotérmicos. Aqui está a representação do estado ativado, então os reagentes absorvem energia, formam um estado ativado. Essa energia é chamada de energia de ativação e depois formam os produtos. Então eu tenho um período absortivo grande, depois um período que libera um pouco de calor, mas o saldo total é absorção de calor. Então, essa reação é do tipo endotérmica. Bom, um conceito importante na cinética é o seguinte: nem todos os chutes levam ao gol, não é verdade? Então, se você já assistiu uma partida de futebol, você vai lembrar que vários chutes são para fora, vários chutes vão na trave. Então, é mais comum chutes não levarem ao gol do que o contrário. E também nem todo encontro de reagentes leva à formação de produtos. Lembre-se da pipoca, quando você estrala a pipoca, não é porque você pôs na panela que isso te garante a produção de uma reação química, né? Mesmo colocando o milho da pipoca com o calor na panela, alguns milhos não estouram, ou seja, a reação não acontece. Por quê? Para haver reação química é necessário a ocorrência de choques efetivos. Então, o que são choques efetivos? É um elemento, é uma substância química entrando em choque com a outra, né? Entrando em contato presencial com a outra, de uma maneira suficiente, tanto em termos de energia quanto em termos de encaixe, para garantir a formação de uma reação química. Né? Então, existem critérios para que aconteça um choque efetivo e nem todos os choques entre os compostos vão formar produtos, vão formar reações químicas. Então, a gente vai estudar esses critérios agora. Veja, então aqui eu tenho uma reação química de A com B, forma o complexo ativado e aí eu tenho a formação dos meus produtos. Então, esse choque ele foi efetivo. Por quê? Eu tenho um encaixe um encaixe adequado entre os reagentes e uma energia adequada entre os reagentes. Forma o complexo ativado e depois os produtos. Agora, se você tiver uma disposição espacial diferente, então, essa molécula A vai se encontrar com a molécula B aqui, esse encaixe não é adequado. E aí, o choque não vai ser adequado, o choque não é efetivo, tá? Então, choque efetivo é aquele que tem energia cinética suficiente e um encaixe adequado. Então, olha só, os reagentes precisam ter energia cinética suficiente para ocorrer a reação. Então, aquela brincadeira do carrinho de bate-bate, se você não tem energia cinética suficiente, você não tem um choque bom entre os carrinhos. A mesma coisa entre os reagentes. O choque precisa ter energia cinética suficiente. Se for um choquinho assim, só uma reladinha de leve, não forma produtos, não chega a formar o complexo ativado. Por que é necessário ter essa energia cinética, essa energia de movimento vigorosa entre os reagentes? Para que, na hora que eles se choquem, tenha a formação do complexo ativado. Lembra que a gente falou que precisa de energia de ativação? Então, sem essa energia cinética, a reação não acontece.
Então, o choque vetivo ele depende de energia cinética suficiente dos reagentes e de um encaixe, de uma configuração espacial adequada desses reagentes. Então, algumas configurações espaciais, alguns encaixes dão certo, outros não. Bom, dentro desse contexto, existe uma classe especial de substâncias químicas que são chamadas de catalisadores e são estudadas na cinética. Bom, quem são os catalisadores? Os catalisadores, eles não são nem reagentes e nem produtos. Eles são compostos especiais que favorecem a reação química, favorecem a velocidade de uma reação. Eles não são consumidos na reação. O que eles fazem? Eles diminuem a energia de ativação. Lembra que a gente disse o seguinte, que a energia de ativação, quanto menor a energia de ativação, mais rápida é a reação? Pois bem, então existem alguns compostos que de ocorrência natural e também produzidos pelo homem, que são catalisadores, ou seja, eles, ao participarem de reações químicas, eles não são consumidos, mas ali naquele sistema reacional, eles ajudam diminuindo a energia de ativação. Então, ao diminuir a energia de ativação, a reação fica mais rápida, mas os catalisadores, eles estão lá presentes no final da reação, eles não são consumidos e eles estão disponibilizados para fazerem outras reações químicas. Ou seja, a presença de um catalisador no meio reacional aumenta a velocidade de uma reação. E eles ficam então disponíveis para reações subsequentes. Então, na química, a gente sempre referencia uma reação catalisada, né, onde os reagentes viram produtos com a presença de um catalisador, colocando na representação o catalisador sobre a seta. Então, toda vez que você vê uma substância química indicada sobre uma seta reacional, essa substância representa um catalisador, ou seja, ele não se degrada, não se decompõe e ele ajuda aumentando a velocidade da reação química. Então, vou dar um exemplo, né? Esse composto químico de xilose reage com o gás hidrogênio na presença de um catalisador, formando o xilitol. Então, D-xilose reage com hidrogênio, o catalisador está indicado sobre a seta, então, formando o xilitol. Qual que é minha interpretação? O xilitol, ele é produzido numa velocidade muito lenta. Quando você coloca o catalisador, essa reação se acelera e aí você consegue produzir o xilitol, tá? Por isso que a gente coloca um catalisador aqui em cima representando. Bom, qual é a interpretação cinética da presença dos catalisadores? Os catalisadores, eles diminuem a energia de ativação. Então, nesse gráfico, eu estou representando uma reação que acontece sem o catalisador, portanto, ela é mais lenta, a energia de ativação é maior, e a partir do momento que você coloca o catalisador, você tem uma diminuição da energia de ativação e, portanto, toda a energia de ativação diminuída favorece com que a reação aconteça de forma mais rápida, né? É mais fácil fazer a reação, porque você rapidamente atinge um estado intermediário. E aí a reação fica mais rápida. Bom, alguns exemplos de reações catalíticas importantes. A hidrogenação catalítica. Então, nós temos compostos de óleos vegetais formando gordura vegetal hidrogenada. Então, quem nunca comeu um pãozinho com margarina, não é verdade? Então, é muito comum na mesa dos brasileiros, né, o café da manhã, ser pão com margarina. E essa margarina é um tipo de gordura vegetal hidrogenada, feita a partir de óleo. Então, as pessoas não passam óleo de soja no pão, que é esquisito, né? Mas margarina as pessoas usam, e margarina é uma gordura vegetal hidrogenada. E essa é uma reação catalisada. Então, veja, esse delta indicada nessa seta reacional indica calor, ou seja, é uma reação que acontece com a presença de calor, portanto, é uma reação do tipo endotérmica. E esses elementos, né, o níquel, a platina e o paládio, são catalisadores, ou seja, o óleo vegetal na presença de calor e catalisadores como níquel, platina e paládio pode, claro, na presença de gás hidrogênio, virar gordura vegetal hidrogenada. Então, aqui precisa de gás hidrogênio. E esse delta, como eu falei, quando indicado numa seta reacional, ele indica
presença de calor, a absorção de calor, portanto, é uma reação endotérmica. Eu vou mostrar com mais detalhes agora essa reação. Então, a hidrogenação catalítica, vou dar um exemplo aqui do eteno. O eteno é um composto de ligação dupla entre os carbonos. O hidrogênio, esse hidrogênio vai se ligar aonde estava a dupla, né? Então, a dupla ligação ela é desfeita e os hidrogênios são ligados. Esta reação acontece com a presença do níquel como catalisador. Claro, o triângulo, o delta, indica calor, então é uma reação do tipo endotérmica, necessário ter calor, mas o níquel é um catalisador que permite que essa reação aconteça numa velocidade suficiente. Ela é uma reação mais rápida na presença do níquel, então por isso que nós usamos o catalisador para fazer a hidrogenação catalítica. Então, olha só, o que o níquel faz? Nesse caso, veja, os mecanismos pelos quais os catalisadores auxiliam, deixam as reações mais rápidas, são muito diversificados, né? No caso da hidrogenação catalítica, o níquel, ele oferece uma superfície metálica para essa reação. Então, a superfície metálica do níquel faz com que essa molécula de gás hidrogênio tenha elas fiquem adsorvidas, né? Elas se interagem com a superfície metálica. Essas ligações do gás hidrogênio ficam enfraquecidas e favorecendo a ligação futura que ele vai formar com a dupla ligação do carbono. Então, o que o metal está fazendo nessa reação é oferecer uma superfície de adsorção, ou seja, de interação com a molécula de gás hidrogênio, uma superfície de adsorção da molécula do eteno e, portanto, isso favorece a quebra das ligações antigas e a formação das ligações novas, permitindo a hidrogenação do eteno. Esse processo também acontece na hidrogenação catalítica de óleos vegetais, produzindo gordura vegetal, vulga margarina. Catalisadores são utilizados em muitos processos da nossa rotina diária, né? Por exemplo, nos automóveis. Os automóveis, na combustão do combustível com gás oxigênio, produz muitos resíduos bastante tóxicos, como hidrocarbonetos, monóxido de carbono e óxidos de nitrogênio, que se forem liberados na atmosfera do jeito que são produzidos no motor, fazem muito mal à saúde humana e são fontes graves de poluição ambiental. Então, todo mundo já deve ter ouvido falar de catalisadores nos automóveis. O que são esses catalisadores? São alguns metais que ficam na saída dos gases da combustão do motor. Então, os gases da combustão vão passar por esses metais, como platina, paládio e ródio. Então, eles agem, as suas superfícies metálicas propiciam reações químicas nesses poluentes tóxicos e essas reações químicas permitem, então, a transformação de poluentes muito tóxicos em poluentes menos tóxicos, como água, gás carbônico e o gás nitrogênio, né? Então, a presença de catalisadores nos automóveis é fundamental para a redução da poluição atmosférica, especialmente nos grandes centros urbanos. Uma outra questão que envolve o conceito de catálise são os clorofluorcarbonos e a camada de ozônio. Então, esse é um mecanismo já bastante estudado cientificamente. E o que acontece? Muitos aerossóis, né, gases de refrigeração, são constituídos de CFCs. CFCs são compostos que têm cloro, flúor e carbonos na constituição. Então, aqui eu dei um exemplo, né? Um composto que tem um carbono, um flúor e 3 cloros. E o que acontece? Quando você tem o uso desse gás refrigerante e, por exemplo, você usou ele numa geladeira, né? Nas geladeiras antigas, ou em cilindros refrigerantes. E aí essa geladeira estragou e teve um vazamento desse gás. Esse gás ele vai para a atmosfera, em contato com a radiação solar presente na atmosfera. Esse gás sofre reações químicas liberando cloro atômico.
o cloro atômico ele sobe, encontra o ozônio, né, da camada de ozônio e reage com o ozônio degradando ozônio. Esta reação de formação de óxido de cloro, então reage com oxigênio, formando O2 e formando mais cloro. Ou seja, qual que é a leitura que a gente faz? Se o cloro ele degrada ozônio, e no final do processo ele é reconstituído, este cloro ele não é decomposto no processo de degradação do ozônio. Ou seja, o cloro acaba agindo como um catalisador da decomposição do do ozônio. Porque lembra, um dos conceitos de catalisadores são compostos que aceleram as reações, promovem as reações químicas, mas que eles são regenerados no final, eles não são consumidos. Então, o cloro pode ser entendido como um catalisador da decomposição do oxigênio, do ozônio, porque o cloro ele faz essa decomposição do ozônio e ele é recuperado no final. Ou seja, este cloro está livre para fazer mais e mais decomposição do gás ozônio. Por isso que os cientistas descobriram que o uso de gases refrigerantes com essa composição de clorofluorcarbonos é ruim para a questão atmosférica, justamente porque o ozônio é um gás que nos protege da radiação solar. E quanto mais CFCs nós liberamos na atmosfera, mais cloro tem disponível para decompor o gás ozônio em reações catalisadas pelo cloro. Então, a decomposição do gás ozônio na atmosfera é catalisada pela presença do cloro. Por isso que nós devemos evitar o uso de CFCs. Bom, existe uma classe especial de catalisadores que são as enzimas. No corpo humano, existem milhões de reações químicas que acontecem concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. E essas reações, elas precisariam de altíssimas temperaturas para acontecer. Então, nós não podemos sobreaquecer para fazer reações químicas, né? Não é igual a pipoca que eu boto na panela e esquento. Se a gente fizer isso com o corpo humano, a gente morre, né? Então, como é que o corpo humano faz para fazer reações químicas que precisariam de altas temperaturas para acontecer, mas preservar a temperatura interna do corpo humano? Para chegar nessa solução, o corpo humano a biologia desenvolveu catalisadores especiais, catalisadores biológicos que favorecem as reações bioquímicas, né? Fazem com que as energias de ativação para se chegar nos complexos ativados seja reduzida, portanto, você tem uma aceleração das reações bioquímicas que, sem a presença desses catalisadores biológicos ou enzimas, essas reações iam acontecer com muita dificuldade ou seria necessário temperaturas muito elevadas para que elas acontecessem. Então, em todas as células, tanto de seres humanos quanto de animais e micro-organismos, existem catalisadores biológicos, ou seja, enzimas. Então, enzimas são catalisadores biológicos. A grande maioria das enzimas são proteínas. Então, proteínas têm funções diversas no corpo humano. Uma das funções das proteínas é uma atividade enzimática, ou seja, catálise biológica, ou seja, uma aceleração da velocidade de reações bioquímicas. Então, eu vou mostrar para vocês o mecanismo de catálise, né? Então, nós temos aqui uma enzima, uma proteína com função enzimática. Aqui nós temos reagentes, né, que nós vamos chamar de substrato. Então, os reagentes, as enzimas, elas têm sítios, né, ativos aonde os reagentes se encaixam e a partir do momento que esses sítios servem para o bom encaixe dos substratos, então esses reagentes, eles se ligam nesses sítios e essa configuração espacial de encaixe permite então que os reagentes reagem, né?
E aí a gente chama esse complexo, onde tem a presença do substrato e enzima, como complexo enzima-substrato, que favorece demais a ocorrência da reação química. E depois que os substratos encaixaram na enzima, nessa proteína especial, eles reagem e formam então os produtos que são liberados da minha enzima. A enzima se mantém intacta e novos substratos podem se encaixar de novo para a formação de novos produtos. Então, vou dar um exemplo para vocês. Aqui, nós temos o peróxido de hidrogênio, H2O2, formando água e gás oxigênio. Então, esta reação, ela acontece de forma natural, mas a uma velocidade muito reduzida. Mas existe uma enzima específica que está tanto no sangue humano quanto nas batatas, que se chama catalase. Essa proteína especial, ela favorece a degradação da água oxigenada, do peróxido de hidrogênio, em água e gás oxigênio, numa velocidade muito rápida. E aí, se você pegar a água oxigenada, aquela da farmácia, e colocar uma rodela de batata crua, você vai perceber que faz espuma muito rápido. Por quê? Porque sem a rodela de batata não forma espuma. Porque a reação de decomposição da água oxigenada em água e gás oxigênio, o que forma espuma é a liberação do gás oxigênio. A reação é muito lenta, você não vai ver, né, a olho nu. Agora, se você colocar uma rodela de batata, a presença da catalase favorece uma reação muito mais rápida. Então, a reação rápida produz mais oxigênio e aí visivelmente você vê a formação de espumas, dada a presença desse catalisador biológico, a catalase. Bom, então, qual é a relação da catálise enzimática e da nutrição? Muitas enzimas, para funcionar, para serem ativadas, precisam de cofatores e coenzimas. Então, cofatores e coenzimas são compostos especiais que ativam essas proteínas catalisadoras, né, as enzimas. Muitos dos cofatores e coenzimas são vitaminas e sais minerais. E vitaminas e sais minerais são fundamentais para a nossa saúde, justamente porque nós precisamos obtê-los na nossa dieta diversificada e natural e saudável, porque comendo de forma diversificada, natural e saudável, eu obtenho vitaminas e sais minerais que, além de várias funções, têm a função de serem cofatores ou coenzimas, ou seja, ativam enzimas no corpo humano. Né? A gente viu que as enzimas são absolutamente fundamentais para a existência bioquímica celular, para as reações bioquímicas acontecerem, e para ativar muitas dessas enzimas é necessária a presença de vitaminas e sais minerais que agem como cofatores e coenzimas. Então, olha só que legal esse modelo. Eu tenho aqui uma enzima, ela tem um sítio de ligação com um cofator, que pode ser, por exemplo, um mineral, e aqui eu tenho o meu substrato. Então, a enzima, vejam que a configuração espacial da enzima não está adequada para o substrato. Então, a reação não acontece sem a ligação do cofator. A partir do momento que o cofator se liga à enzima, esse complexo enzima e cofator muda a configuração espacial da enzima. Mudando essa configuração, você permite o encaixe do substrato. Então, agora você tem um complexo enzima, cofator e substrato. E este complexo permite, então, a formação da reação, né? A reação química acontecer. E aí você tem a formação do produto. Então, veja, para a reação catalisada pela enzima acontecer, muitas delas vão ser dependentes de cofatores e coenzimas, que são vitaminas e sais minerais, que são obtidos da dieta natural e diversificada. Então, um exemplo, né, de uma coenzima é a coenzima A. Essa coenzima A tem uma estrutura complexa e dentro dessa estrutura complexa tem o ácido pantotênico, que é uma vitamina. Então, a coenzima A ela é fundamental nas reações enzimáticas da respiração celular. Sem a coenzima A, você não tem ativação de enzimas que permitem a respiração celular.
E olha que interessante, para a síntese da coenzima A, o organismo precisa de vitamina B5, o ácido pantotênico. E a vitamina B5 está nas frutas, verduras, legumes, grãos, cereais, de forma geral. Então, se você não tiver uma alimentação diversificada, balanceada e saudável, baseada em comida de verdade, arroz, feijão, frutas, saladas, legumes, pode faltar vitamina B5 e a falta de vitamina B5 vai prejudicar o estado nutricional e a saúde do corpo humano, justamente porque para você obter energia através da respiração celular, é fundamental que você tenha a presença da coenzima A, que é constituída de vitamina B5, que vem da alimentação saudável e diversificada. Então, para você sentir saudável, com disposição, e ter um bom estado de nutrição, você precisa de uma dieta diversificada. Bom, para acontecer uma catálise enzimática adequada para os nossos processos nutricionais, é importantíssimo, é crucial que a gente coma comida de verdade, consuma frutas, verduras e legumes diariamente, para que através do consumo de frutas, verduras e legumes, nós temos a aquisição de vitaminas e minerais que atuam como cofatores e coenzimas em processos metabólicos do organismo. Bom, se de um lado nós temos catalisadores que aceleram reações químicas, também existem substâncias que retardam ou inibem as reações químicas. São chamadas de inibidores. Então, eles não são consumidos na reação, assim como os catalisadores, porém eles aumentam a energia de ativação. Se eles aumentam a energia de ativação, fica muito difícil formar o complexo ativado e, portanto, gerar os produtos. E aí a reação fica lenta ou até mesmo inibida. Então, eles diminuem a velocidade da reação, dificultam ou impossibilitam uma reação química. Um exemplo de inibidor são os parabenos, né? Compostos utilizados em maquiagens que têm ação conservante, ou seja, você aplica esse composto na maquiagem, na base, por exemplo, e aí este parabeno vai retardar reações químicas de decomposição dessa maquiagem. E isso é então a sua ação como um inibidor. Bom, falando, né, de forma geral, as velocidades das reações químicas, elas são afetadas por alguns fatores. Então, temperatura, superfície de contato, concentração de reagentes e os catalisadores, como a gente explicou bastante por aqui. Mas a gente vai estudar com detalhes esses fatores nos próximos vídeos, tá? Então, por enquanto, tenham bons estudos, nos vemos em breve e lembrem-se sempre de comer comida de verdade, dieta balanceada, com presença de frutas, verduras e legumes para obter os materiais necessários para uma boa atividade enzimática dentro da nossa catálise nas nossas células. Então, coma frutas, verduras e legumes e viva saudável, com disposição e com uma boa atividade biológica dentro do corpo. Nos vemos em breve. Até mais. Tchau, tchau.